E vamos começar então a nossa aula de hoje, onde o nosso tema, né, o título aí dessa nossa aula de hoje é Professor também é gente. Então vamos lá. O que isso quer dizer, né, gente? A gente fala muito, né, de como é que as coisas acontecem, fala muito do aluno, pense na aluna assim, pense na aluna assim, mas a gente esquece, muitas vezes, de falar que a gente também é gente e que a gente precisa cuidar da gente, né? E a gente se esquece muito disso, né? Porque assim, quando a gente passa a ser professor, e isso eu digo muito em muitos lugares, principalmente a gente que trabalha com dança, né? Porque assim, antes da gente ser, a grande maioria, né? Antes da gente ser professor, a gente um dia foi bailarino. Um dia a gente dançou, um dia a gente esteve no palco, um dia a gente foi o foco, né? O centro, né? A gente era bailarino. Né? Até porque a gente precisa vivenciar no corpo, principalmente quem trabalha com balé clássico, né? A gente precisa vivenciar no corpo e todas as outras técnicas de dança. Você precisa vivenciar no seu corpo para você poder ensinar, né? Um pouco diferente de outras disciplinas, né? De português, matemática, enfim, né? A dança ela tem isso, né? Você primeiramente foi bailarino. E quando a gente passa a ser professor, né, uma das primeiras coisas e muito importante que a gente precisa, porque a gente ocupa esse espaço, né, de ator central sendo bailarino, é justamente da gente se tirar desse lugar e se colocar num outro papel, nesse papel de professor, onde a gente transfere esse, né, o foco da nossa atenção, né, a gente deixa de ser o foco, digamos assim, e a gente passa o foco da atenção para os nossos alunos. Mas isso não significa que a gente deixou de existir, né? E a gente precisa aprender a cuidar da gente. Por quê? Porque um professor com uma boa qualidade de vida, um professor que saiba cuidar de si, né? Um professor que esteja bem consigo mesmo, ele vai ter uma aula muito melhor, né? Ele vai conseguir produzir, ele vai conseguir trabalhar e ele vai conseguir passar isso para o aluno do que aquela pessoa que está estressada, que está angustiada, que tá triste. Então, a gente precisa estar bem com a gente. Isso é fácil? Não, isso não é nem um pouco fácil. Então, hoje a gente vai falar de várias coisas, tanto de estratégias, né, físicas, para que a gente comece a se organizar fisicamente falando, tá? Pra gente cuidar no nosso, né, porque o nosso instrumento de trabalho, e para que a gente também possa cuidar da nossa saúde mental e a gente possa entender e aceitar algumas coisas que acontecem com a gente, porque a gente também é gente. Professor também é gente, também sente, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão da nossa saúde física, tá? A saúde física do professor. O que é importante a gente pensar, tá? A gente tem duas coisas muito importantes que a gente usa para dar aula e a gente precisa cuidar disso, que é a nossa voz, certo? A gente usa muito a nossa voz para dar aula e o nosso corpo, certo? Então vamos lá, vamos começar pensando na nossa voz. Como que a gente pode fazer para cuidar da nossa voz, para que a gente tenha voz para dar muitas aulas, né? Porque assim, se a mesma voz que eu tenho na segunda-feira, na aula das 9 horas da manhã ou das 8 horas da manhã, eu tenho que ter na sexta-feira, na minha última aula, ou no sábado, na minha última aula, tá? Porque eu preciso disso como instrumento. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa fazer e que muitas vezes a gente esquece é hidratar. Gente, professor que fala o dia inteiro, a gente precisa tomar água. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer e muitas vezes a gente esquece, né? Então, porque você não deixa o aluno de repente entrar com água dentro da sala de aula, porque o aluno tá ali, e é isso que a gente precisa saber e poder explicar para ele. O aluno tá ali por 1 hora e meia, né? Você tá ali o dia inteiro, ou muitas horas seguidas, então você precisa se hidratar. Então carregue sua garrafinha com sua água, beba sua água durante os momentos ali, né, que você não atrapalhe, claro, a sua aula, mas você precisa estar com a sua voz, com a sua garganta hidratada, para que você tenha voz para dar aula de segunda a sábado ou de segunda a sexta,
com a mesma intensidade, sem machucar suas vozes, e por muito tempo, tá? O que eu quero dizer por muito tempo? A gente às vezes começa a dar aula ali por volta dos 18, 20 anos, para que você possa dar aula por muitos anos na sua vida, certo? Então, cuide da sua voz. Hidratação é importante, mas a gente tem outras estratégias que a gente pode ir usando para poupar um pouco a nossa voz, certo? Então tem muitos jogos que a gente pode fazer com as crianças, tá? Que a gente já vai trabalhando outras questões junto com elas e a gente vai poupando a nossa voz em sala de aula. Então, por exemplo, a gente pode usar cartazes, né? Cartazes não, plaquinhas, tá, gente? Então, algumas plaquinhas em que você pode ter, por exemplo, desenhos de alguns passos que você está trabalhando. Ou, se você tem nomenclaturas, né? Por exemplo, você tem lá que você anda com a barriga encostadinha no chão, é a cobrinha. Que você anda de gatinho, é um gatinho. Que você anda pulando que nem um sapo, é o sapinho. Então, você pode ter coisas onde você também está trabalhando a atenção das crianças. Então, você pode ter plaquinhas com essas imagens. Você já ensinou isso previamente para suas crianças. Você pode ter plaquinha com essas imagens e você pode, de repente, ir levantando essas plaquinhas e aí elas têm que fazer. E aí você tá poupando um pouco a sua voz e você tá trabalhando a atenção dessas crianças porque elas têm que olhar para aquela imagem para executar o movimento, tá? Então, isso é uma estratégia que você pode também utilizar. Outras coisas que você pode utilizar, bem importantes, é você colocar na sua... além dessas questões de desenho, você trazer já com os maiores as nomenclaturas realmente. Então, você traz a nomenclatura dos passos, né? Então, principalmente no balé clássico, que a gente tem as nomenclaturas, você já vai trabalhando com a nomenclatura, né? Então, você pode trazer já o escrito daquilo, né? Então, por exemplo, eu quero 2 demi-pliés e um grand plié. Né? Então, você pode escrever. O que você está trabalhando aí? Você está poupando a sua voz nesse momento, de você ter que ficar falando o tempo inteiro, e você está trabalhando a questão de terminologia e de escrita correta, tá? Com os seus alunos de balé já de níveis maiores, né, gente? Senão, agora a gente já não está mais falando de crianças pequenas, tá? Outra coisa que você pode fazer são desenhos. Então, você pode desenhar os passos, né? Para que elas façam. E com isso você está fazendo jogos, né? Você está trazendo a mesma coisa de uma maneira diferente, você está fixando conteúdo, você está se poupando de ter que ficar falando o tempo inteiro e você está desenvolvendo a atenção do seu aluno, tá? Então, são algumas coisas que a gente pode utilizar, né, dentro da nossa sala de aula para a gente poupar um pouquinho da nossa voz, para que a gente não precise ficar falando o tempo inteiro. Uma outra coisa em relação à voz que é bem bacana da gente usar são as mudanças de tom de voz. Quando a gente muda o tom de voz na nossa aula, então às vezes a gente pode falar bem baixinho, às vezes a gente vai falar super alto e às vezes a gente precisa manter também um tom que seja possível e que a gente consiga realmente sustentar isso por bastante tempo. Mas essas alterações de tom de voz, elas vão dar tanto pra gente, tá? Um alívio, né? Quanto trazer um pouco da atenção das crianças, e essa modulação faz com que às vezes a gente consiga dar uma movimentada na nossa aula, né? Às vezes você consegue trazer a atenção das crianças de volta para você só trabalhando com essas diferentes tons de voz, tá? Então, isso é uma dica bacana também da gente utilizar, da gente conseguir, pra gente poupar um pouquinho da nossa voz, tá? Mas essa questão da voz, ela é super importante, tá? Aí, a gente tem a questão do nosso corpo, tá? Gente, professor não precisa ficar fazendo a aula o tempo todo junto com o aluno, por vários motivos. O primeiro motivo é porque você vai detonar o seu corpo. Vai chegar no momento em que o seu corpo não vai mais aguentar aquilo, né? O corpo começa a cansar fisicamente e a estressar partes determinadas de musculaturas e até acabar ocasionando lesões, né?
Então, assim, você não precisa dançar com o seu aluno o tempo todo. E isso também não é legal, porque não faz com que ele efetivamente aprenda. Ele só copia, tá? E o que a gente quer? A gente quer que ele efetivamente aprenda, né? Então, a gente também quer trabalhar memória, a gente quer trabalhar concentração, atenção, outras questões com os nossos alunos, e que se a gente ficar fazendo o tempo inteiro, eles acabam não trabalhando. Então, o que é importante? É a gente criar exercícios, né? Criar sequências e criar coisas que eles consigam fazer sozinho para que a gente não precise ficar fazendo o tempo inteiro. Então, por exemplo, sempre que você for criar um exercício, você precisa criar um exercício que seja lógico, que seja quadrado, tá? E que esteja dentro seja bem musical. Então, por exemplo, dificilmente, né, eu vou fazer lá um exercício e eu preciso dar isso com muita precisão para o meu aluno, para que ele consiga decorar. Então não adianta eu querer, com uma turma de meninas menores, inventar milhões de coisas, porque elas não vão conseguir decorar, até porque elas têm uma memória de trabalho ainda não desenvolvida, então elas ainda não conseguem sequencializar muitas coisas. Mas, por exemplo, se eu colocar um aluno para fazer, sei lá, vamos voltar aqui pro exemplo que eu dei antes, 2 demi-pliés e 1 grand plié. E aí depois vai fazer um élevé e ficar num equilíbrio, num balance. Então lá, eu tô de frente pra barra, vai fazer, né? Demi-plié 1, estica 2, demi-plié 3, estica 4, grand plié 5, 6, estica 7 e 8, subiu no élevé 1, 2, fica 3, 4, fica 5, 6, desceu 7, 8, começa de novo o exercício. Digamos que fosse isso, tá? Então, nesse momento, eu tenho um exercício de fácil compreensão e trabalhado num grupamento de 2 oitos, tá? Musicalmente, a música provavelmente, quando eu fizer os próximos 2, ela vai virar. Ela vira de 4 em 4, ela vira de 2 em 2. Depende muito da música. Eu tô falando agora de música clássica, tá? De música de piano mesmo, de aula de balé clássico. Então depende muito da música que você for usar. Mas é importante você entender que essa questão da música dentro do seu exercício, ela precisa fechar redonda, porque senão fica estranho no ouvido do aluno e ele acaba não conseguindo decorar e não conseguindo fazer. E aí você precisa ficar fazendo. Então, monte exercícios que o aluno consiga decorar e consiga fazer. Então, de repente, você mostra uma vez, você vai mostrar falando e tal, mas quando for fazer mesmo, o aluno vai fazer sozinho. Você faz para um lado, de repente, e ele faz para o outro. Você mostra um circuito com as crianças bem pequenas. Você mostra o circuito uma vez, mas depois a criança precisa fazer. Você não vai ficar fazendo o tempo inteiro as coisas com ela, porque você vai desgastar o seu corpo, tá? E você vai acabar criando lesões. Então, cuidado com isso, tá? Cuide bastante e monte coisas assim. Outra coisa que você pode fazer é, você montou o exercício, você passou o exercício para o aluno, e aí você vai falar, né? Então você vai cantar o exercício. Mas ao mesmo tempo que você vai cantar o exercício, você pode usar estalar de dedos para marcar o exercício, você pode usar palmas para marcar o exercício, tá? Se você vai fazer um exercício em 2 grupos, você pode já utilizar para trabalhar ritmo, para trabalhar contagem musical com os seus próprios alunos, então pede para que um grupo conte e o outro grupo faça, né? Então você também está se poupando nesse momento, você está poupando a sua voz, você está poupando o seu corpo, tá? Então, utilize esses recursos para que você consiga ter uma saúde física melhor. E uma coisa muito importante que eu vejo, assim, que às vezes a gente acaba fazendo porque a gente não se dá conta, e quando a gente já fez, e já vi muito professor se machucar dessa forma, tá? E acabar às vezes tendo lesões sérias, a gente às vezes vai mostrar alguma coisa que é muito complexa, ou que de repente precisa de um aquecimento, né? Precisa ali você estar mais aquecido para fazer. E a gente às vezes acaba fazendo sem estar aquecido, porque como a gente não tá fazendo aquela aula, a gente não tá aquecido, né? Então, às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente acaba se machucando. Então, quando você for fazer alguma coisa, né, na sua aula, você for apresentar alguma coisa para os seus alunos, fisicamente falando, que seja algo que exige muito aquecimento, que exige uma questão física, use um aluno que tem mais habilidade para mostrar para você, né? Mostre nele,
não faça mal para o seu corpo, né? Não evite que você se distenda, evite que você se machuque, evite isso de fazer no seu corpo, porque você não tá aquecido, você tá frio, né? Porque você tá dando aula e é muito diferente a gente dar aula da gente fazer aula, certo? Então, cuidem, pensem nisso. E às vezes a gente não pensa, quando a gente vê, a gente já fez, porque a gente queria mostrar, porque a gente não sei o que, e já foi. Tá? Às vezes são umas coisas bobas, só agora eu vou pegar aí pra quem trabalha de repente já com jazz ou com outros tipos de dança ou até que trabalhe isso. Tipo, se você vai, né, às vezes a gente vai fazer lá, coloca uma estrelinha numa coreografia e alguma coisa assim, e a gente quer mostrar alguma coisa como faz, né? É muito comum a gente pegar e fazer sem aquecer punho, né? Então eu já vi muito professor com lesão em punho porque não aqueceu aqui, foi mostrar a estrelinha para o aluno, né? Então, se você vai fazer, aquece lá o seu punho primeiro, né? Aqueça o seu punho, faça um aquecimento para que daí você vá fazer alguma coisa assim. Então, cuide muito de você, tá? Pense sempre nisso, certo? Falamos aí um pouquinho da saúde física, né? Que eu acho que esses são os principais pontos para quem trabalha com dança, tá? E acho que agora a gente vai entrar então na questão da nossa saúde mental, né? Do que a gente pode fazer para ter os entendimentos e para que a gente consiga ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. O que acontece, gente? A gente precisa, quando a gente trabalha com dança, quando a gente trabalha com qualquer coisa, né? Mas principalmente a gente que trabalha com dança, a gente aprende que é muito movimento, né? A gente tá sempre nessa coisa do movimento. E a gente às vezes esquece que a gente precisa se organizar antes. Tudo aquilo que a gente se organiza antes tende a ser mais leve, porque tá organizado, tá? Então, é importante que a gente sempre pense antes nas coisas, porque sempre que a gente pensa antes nas coisas, a nossa vida fica mais leve, certo? Então, assim, evite sempre deixar as coisas para a última hora. O que é importante que você tenha? É importante que você tenha um planejamento das suas aulas, né? É importante que você esteja sempre com aquilo planejado. Que conteúdo que eu dou para essa faixa etária? Né? Então você vai organizar todo o seu ano letivo, você vai ter um cronograma onde você vai colocar o que você vai ensinar, você vai pensar numa ordem de ensino disso, né? Você vai organizar, então você já vai com a sua, e aí você vai trazer isso aula a aula, né? E você vai organizar as suas aulas, as minhas aulas dessa semana, mas não deixe para fazer isso num dia antes da sua aula. Não deixe para fazer isso no momento em que você tá ali dentro da sua sala de aula. Porque o que isso acontece? Isso vai gerando no nosso organismo um grau de ansiedade muito grande. E a ansiedade, ela é muito amiga do estresse. E quando a gente está muito estressado, o nível de cortisol que roda no nosso corpo é muito grande. E aí a gente não tem espaço, tá? Para que outros hormônios, como a serotonina, né, que é o nosso hormônio da felicidade, e outros hormônios tenham lugar. E a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando infeliz e a gente vai ficando tenso. E isso é muito ruim pra gente para dar aula, porque aí qualquer coisa muito pequena acaba virando uma coisa muito grande. E aquilo que era para ser super prazeroso deixa de ser. Então, é muito importante a gente ter isso, de se organizar antes, tá, gente? Então, tenha essa organização das suas aulas. Nós estamos chegando numa época agora, tá? Onde a maioria de vocês está aí se organizando e vendo as questões de espetáculo de final de ano. E é uma época em que eu vejo os professores, às vezes, assim, por enquanto, muito relaxados. Daqui a pouco o pessoal começa a ficar super estressado. E aí a gente conversa com as pessoas e diz, nossa, final de ano, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque eu tô estressado, porque eu tenho muita coisa pra fazer. E a gente não precisa deixar chegar no final do ano para pensar que a gente tem um monte de coisa para fazer, porque afinal de contas a gente não ficou sabendo que a gente vai ter um espetáculo de final de ano ontem. A gente sabe que isso acontece todo ano desde que a gente dança, desde que a gente era criança, que no final do ano tem um espetáculo, né? Então, organize as coisas antes, faça um cronograma,
sabe? Evite esses momentos onde você vai se sentir muito ansioso. Então você pode fazer um cronograma do cronograma dos seus ensaios, de como você vai ensaiar os seus alunos, do que você vai ensinar em cada aula. Antecipe-se, faça isso com bastante tranquilidade, sabe? Porque aí você não vai ficar estressado porque o aluno faltou. E porque, gente, isso vai acontecer, o aluno vai faltar, né? O que a gente precisa às vezes entender é que é o nosso trabalho, mas é o lazer do aluno, né? A gente às vezes confunde um pouco isso, né? Mas como a gente está perto de apresentação, porque como é que o aluno falta? Ele vai faltar, sabe? Por quê? Porque de repente ele teve o passeio na escola, porque de repente ele foi viajar no feriadão, ou porque a mãe não pode trazer naquele dia. Ele vai faltar, gente, é o lazer dele. Por mais comprometimento que ele tenha, é o lazer dele, tá? E é o nosso trabalho. Então, para que a gente não se estresse com o nosso trabalho, a gente precisa fazer as coisas com calma, com planejamento. Então, planeje os seus ensaios já pensando em tudo isso, pensando que o aluno vai faltar, pensando que de repente você vai precisar alterar alguma coisa, sabe? Se organize para que você não se estresse, sabe? Porque quando a gente tá assim, vendo que tá tudo fluindo bem, gente, a gente consegue curtir o momento. E isso é muito bom. Então, essa questão de organização faz muito bem para nossa saúde mental, tá? Então, se organize, pense nisso, de se organizar, né? Então, organize as suas coreografias, os seus ensaios. Teste as coisas antes, tá? Uma coisa que é muito ruim é quando a gente pensa, às vezes, nas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou montar tal coisa. Daí a gente monta, de repente, tal coreografia. E aí a gente... Só que a gente imagina que aquilo vai dar certo, né? A gente fica naquele imaginando que vai dar certo. Chega na hora a gente faz com os alunos e não dá certo. E às vezes não dá certo, não é porque os alunos não conseguiram fazer. Às vezes não dá certo porque... fisicamente aquilo era impossível de acontecer. Então teste antes. Mas como é que eu vou testar antes? Aí vão algumas estratégias. Primeira estratégia que você pode usar é pegue outras pessoas, colegas seus, enfim, e teste se é uma coisa assim que tem muito, né, muito deslocamento de pessoas para ver se vai funcionar, por exemplo, tá? Peça para alguém testar isso para você. Um outro recurso que você pode usar é coloca no papel, vê se funciona, né? Então, por exemplo, para que você não tenha retrabalho, né? O retrabalho cansa demais. O retrabalho nos faz perder um tempo precioso que a gente podia estar fazendo outras coisas, tanto de trabalho quanto de lazer, né? Então, o retrabalho é muito complicado. Então, por exemplo, você vai fazer a sua colocação dos seus alunos. Faça a colocação dos seus alunos no papel e veja se você está levando, por exemplo, numa mudança de lugar, um aluno que está desse lado do palco, ele tem, sei lá, 4 tempos para chegar do outro lado do palco. E se isso realmente necessita ser dessa forma. Porque quando a gente não coloca assim no papel e enxerga esses deslocamentos, tá? Por onde que eles vão passar, às vezes a gente acaba chegando na hora passando para os alunos e aí os alunos não conseguem chegar no lugar e aí a gente tem retrabalho, porque daí a gente tem que reorganizar aquilo. Ou a gente reorganiza ali em sala de aula e perde um tempo precioso de ensaio, de ensino de alguma coisa que você ia fazer. E isso incomoda a gente, porque a gente vai vendo a hora passar, a gente tá vendo os dias passando e aquilo vai gerando uma ansiedade, tá? E nisso que eu digo, né, que a gente também é gente, então a gente precisa ter tranquilidade para fazer isso. Ou então você não vai resolver ali na sua sala de aula, você vai levar para casa e você vai ter que reorganizar. Então já faça isso antes, teste, né? Coloca no papel, vê, tá todo mundo, será que ele consegue chegar daqui aqui em 8 tempos? Ou em 4 tempos, né? Será que isso é possível? Será que isso não é possível? Teste, tá? Você pode usar pecinhas, né? Às vezes quando é percurso, você pode usar pecinhas assim mesmo de joguinhos, papeizinhos para ver se as pessoas conseguem se locomover. Ou agora, hoje em dia a gente tem até alguns recursos de alguns softwares, enfim, né, de deslocamento de pessoas, né? Há muitos anos atrás eu usava um jogo, né, um jogo mesmo, de computador, assim, um jogo
que para fazer os deslocamentos dos grandes grupos, porque eu queria ver se aquilo dava certo e funcionava. Então, e ali você conseguia marcar e fazer eles as pessoas se moverem, e eu enxergava se ia dar certo aquela movimentação coreográfica de deslocamentos, né, gente, que eu queria que fizesse. Então eu usava um jogo que vocês devem conhecer, chamado Age of Empires, justamente porque aí eu tinha os soldadinhos, né, eu conseguia locomover as pessoas e ver como é que aquilo ia acontecer na minha coreografia antes de ir pra sala de aula. Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer. Outro recurso que dá para usar é os deslocamentos de PowerPoint. Peguem um PowerPoint e animem esse PowerPoint. E você consegue colocar até a música para você ver o tempo que leva. Então, são coisas que recursos que vocês podem usar, que aparentemente pode parecer que dê um pouco mais de trabalho na antecipação, mas que quando a gente chega na hora de execução, isso faz com que a gente tenha muito mais qualidade e tranquilidade na nossa vida. Tá? E isso é importante, gente. A gente precisa estar trabalhando sempre muito, muito tranquilo, porque vão acontecer várias coisas no nosso dia a dia que a gente não vai conseguir, que a gente precisa estar preparado, estar tranquilo, né? Para que aquilo não seja assim aquela gotinha d'água e a gente exploda às vezes com uma coisa que era muito pequena, não precisava de toda aquela nossa energia enviada, tá? Então, tentem fazer as coisas antes, tá? Outra coisa que é importante é a gente não querer exigir demais da memória da gente, tá? Por quê? Porque a gente também é gente. A gente também tem muita coisa para se preocupar e a gente também precisa usar, assim, o nosso HDzinho aqui do nosso cérebro para guardar um monte de coisas e para guardar aquilo que realmente, efetivamente é importante. Então, por exemplo, colocação de alunos. Se você tiver um mapa, né? Se você fez isso no papel antes, certo? Você vai chegar ali, o aluno não lembra alguma coisa, você vai pegar e vai olhar. Você não precisa desgastar a sua mente, tá? Pensando onde era aquele aluno, ou ouvindo aquela coisa. Não, mas a fulana era do meu lado. Não, não era daquele. Você tem ali, você tem isso anotado, tá? Outra coisa que hoje em dia é super boa, super importante, super bacana que a gente pode usar é, antigamente a gente montava a coreografia, né? E a gente tinha que ficar decorando. Ou então a gente tinha que ficar anotando, né? Ou do balé clássico um pouco mais simples, mas quando você tinha outras coreografias mais criativas, digamos assim, mais de dança criativa, alguma coisa do gênero, você tinha mais dificuldade, né? Porque você tinha que ficar anotando lá, usando nomes que você... E depois a gente quase enlouquecia lendo para tentar lembrar do que era aquilo. E isso fazia com que a gente tivesse que trabalhar muito a questão de memória, né? E aí você vai desgastando também isso, né? Porque você precisa ter um pouco de buffer de memória, digamos assim, livre para outras coisas. Então, o que a gente hoje pode fazer, né, gente? E muitos de vocês devem fazer. Montou a coreografia, filma. Tá lá filmado no tempo certo da música, tudo certinho para você utilizar e para você tirar uma dúvida daquilo que você já tinha criado na hora que você precisar, né? Então, principalmente quando a gente faz às vezes em conjunto, tem duas turmas que vão ser, né, às vezes de professores diferentes, enfim. Tá? Então, utilizem esses recursos para que vocês possam se organizar. Uma outra questão é assim, ó, sempre a prevenção, gente, sempre, tá? Sempre que a gente se prevenir, sempre que a gente faz as coisas antes, as nossas dores de cabeça, digamos assim, diminuem muito. E com isso, a gente consegue ter uma vida mais tranquila, a gente consegue trabalhar mais sossegada, a gente consegue ter respostas para as coisas. Então, uma outra coisa que é bem importante de vocês organizarem antes, tá? É um cronograma de todos os avisos que vocês precisam enviar para os pais e para os alunos durante o ano inteiro, sabe? Porque o que acontece? Quando eu começo a enviar coisas muito em cima da hora, ou quando eu me dou conta muito em cima da hora das coisas que eu preciso enviar, tá? Eu vou ter reclamação de pais, certo? Eu vou ter esquecimento das coisas por parte das pessoas e eu vou ter que criar um texto, um bilhete, um comunicado, um WhatsApp, numa pressa que talvez me deixe passar algumas coisas que eu precisaria pontuar e colocar ali, tá? Então, assim, pensem em todos os comunicados que vocês precisam fazer com antecedência, faça um cronograma. Né? Um cronograma mesmo, antes de iniciar o ano, né? Em março, o que eu preciso, em fevereiro, o que eu preciso avisar para os pais? Em março, em abril, né? Então, você tendo algumas datas, por exemplo, quando são os ensaios gerais, quando você precisa avisar isso para os pais, você precisa relembrar, não precisa relembrar?
Tenha isso num cronograma, gente. O cronograma ajuda muito a gente a se organizar e a gente a evitar coisas, né? Tipo, de eu pedir, por exemplo, para um pai, para uma mãe, uma meia calça de uma semana para outra. Porque às vezes um pai e uma mãe, uma meia calça X lá para o espetáculo, digamos, né? Porque às vezes de uma semana para outra o pai não consegue. E aí ele manda um recado para você, ou ele manda um WhatsApp, ele já recebe aquela notícia assim. Então, se organize antes. Se organize antes, porque você vai ter chance de ter uma qualidade de vida, tá? Com menos dor de cabeça nesse sentido, tá? Do que quando você não se organiza. Então, monte isso também, tá? Esses cronogramas de coisas que você vai enviar para os pais e para os alunos durante o ano, certo? Tá, gente? Então, assim, ó, o que mais? Espera aí que eu fiz aqui para não me esquecer de nada. Figurinos. Isso é uma outra coisa que dá uma dor de cabeça louca na gente, né? Louca mesmo. Figurino, porque assim, gente, eu sei que tem de tudo, tá? Tem professores que trabalham em escolas e que as escolas que resolvem essas questões de figurino, mas a grande maioria, né, é a gente que tem que resolver, né? O próprio professor que tem que resolver, que tem que pesquisar, que tem que pensar, que tem que... Então, assim, nunca deixe um figurino pra última hora. Nunca deixe que o figurino seja a última coisa. Por quê? Porque você depende de terceiros. Sempre que você depender de terceiros, tá? A chance de que os prazos não aconteçam são muito grandes. E quando os prazos não acontecem, você se estressa, você fica ansioso, você às vezes acaba tendo que colocar mais a mão na massa do que você gostaria, né? Ou do que você poderia. Aí você vai perdendo aqui qualidade de vida, né? Porque chegaram os figurinos, de repente não deu, a bordadeira não conseguiu bordar tudo, você vai bordar, porque a gente é 1001 utilidades, né? Quem nunca pegou um figurino de aluno para bordar, porque, né, não chegou no prazo. Ou porque a gente realmente resolveu fazer. E aí você achou que você ia levar X tempo, mas aí quando você começou a bordar, você descobriu que você vai levar 2x tempo. E aí você passou algumas noites em claro, algumas noites até de madrugada, bordando aquele figurino. Então pensem assim, ó, sono, gente, é uma coisa muito importante. A gente precisa dormir. O ser humano precisa dormir, tá? O ciclo circadiano, né, que a gente tem no nosso organismo, que é o que regula, né, isso, né, o nosso ciclo fisiológico, né, de estar acordado e dormir, tá? Ele foi feito para que realmente a gente durma. A gente precisa de horas de sono, a gente precisa descansar. E às vezes a gente acaba, principalmente nessas épocas de final de ano, abraçando o mundo com as pernas, porque aí a gente quer fazer um cenário, daí a gente quer ver um negócio da luz, aí a gente quer montar coreografia, daí a gente tem todas as aulas que a gente dá, aí a gente tem a função do figurino, aí a gente tem os ensaios extras que você resolveu e inventou lá na sua cabeça, aí você tem edição de música pra fazer, aí você tem, enfim, é um monte de coisas, tá? Então, assim, se você organiza tudo isso, você consegue fazer tudo isso e ainda assim você consegue dormir, sabe? Por quê? Ai, porque o sono, gente, o sono é realmente reparador, sabe? E para que a gente possa realmente aproveitar os momentos e curtir tudo isso, porque o que a gente faz é maravilhoso, o que a gente faz é muito gostoso de fazer, é muito gostoso de aproveitar, mas a gente precisa se organizar, né? A gente precisa ter um planejamento de como a gente vai executar aquilo tudo. Então, figurino é uma coisa, gente, que não dá para deixar para a última hora. Sabe? Não dá pra você deixar ele lá pra frente pra resolver. Por quê? Porque figurino é uma coisa que exige processo. E o que é processo para a criação de figurino? Primeiro é criar. E criar não é uma coisa que vem assim, né? Inspiração não é assim, me sentei agora, inspiração vem a mim. Não vem! Sabe? Não é assim. Você vai ter que pesquisar, você vai ter que pensar, você vai ter que ver se aquilo funciona, aquilo que você pensou. Aí você vai ter que ir atrás de tecido. Se não é você, alguém vai ter que ir, mas você vai precisar passar isso para que alguém saia, para que alguém descubra os tecidos que tem. Aí a pessoa trouxe
as amostras de tecido, você vai decidir, aí vocês vão, a pessoa vai elaborar uma peça piloto, você vai ver aquela peça piloto, ficou bom, não ficou bom, ok, uma coisa é a peça piloto fora do corpo, outra coisa é a peça piloto no corpo, aí você vestiu aquela peça piloto em alguém, você precisa que alguém vista aquilo. Aí você conseguiu vestir a peça piloto, vestiu a peça piloto, faz o que agora? Ah, ficou bom, ficou, né? Deixa o corpo legal, deixa o corpo, né, tal, sim. Tá curto, tá comprido, tá assim, tá assim, machuca, né? Machuca, não machuca? Dá pra dançar? Dá pra se mexer? Você consegue fazer todas as movimentações que você precisaria fazer com esta roupa? Faça. A roupa sustenta, ela não rasga, ela não abre, né? Então pensa aí, às vezes a gente usa renda, às vezes a gente usa tule, às vezes a gente usa um tecido muito rígido que não tem elasticidade, aí quando você vai fazer uma coisa aquilo abre, como que resolve isso? Então figurino é uma coisa que exige uma série de momentos, né? Então não dá pra você deixar pra última hora, e ele é uma coisa muito importante pra pai e pra bailarino, então a chance de você se incomodar com isso é muito grande, né? Então é uma coisa que você precisa fazer com muita antecedência. Figurino, pense nele. E aí você já precisa antecipar, por exemplo, gostei do tecido tal, de tal cor que a Ala me trouxe. Esse tecido aqui é ótimo, adorei, quero esse aqui. Tem para todos os seus alunos? Tem tecido suficiente para quantidade na loja, para quantidade, porque às vezes você amou um tecido e tem lá só 3 metros daquele tecido, você vai precisar de 20 metros para fazer de todo mundo? Tinha para fazer a piloto, mas não tem para fazer de todo mundo. Então, se você tem isso tudo checklistado, assim, né? Um checklist de todas as coisas que você precisa pensar, na hora que você tá fazendo, você faz isso muito mais rápido. E aí, você não precisa depois se estressar. Então vai, perguntei isso, perguntei aquilo. Faz um checklist e tenha tudo isso ali pra você, né? Então ali, tem tudo. Tem. Aí tem lá, se eu preciso de 20 metros, eu vou usar, sei lá, 2 metros para cada aluno, eu tenho 10 alunas. Tem 20 metros de tecido na loja. Tem algum outro, tem um pouquinho mais? Porque pense que se você tá fazendo um figurino com antecedência, você tá fazendo figurino, sei lá, em agosto, sua apresentação é em dezembro, tá? Você tá fazendo ele em agosto, pode ser que em setembro ou em outubro você receba uma aluna nova naquela turma. E aí, você não vai deixar ela se apresentar? Vai ter como fazer um figurino para ela? Então você precisa ter uma margem, tá, de sobra. Ou a costureira contratou uma auxiliar e a auxiliar cortou o tecido errado. E aí faltou para fazer de uma. Então você precisa saber se você tem uma sobrinha. Você já compra um pouquinho, né, de sobrinha, né? Esse é um outro assunto para um outro momento, tá? Mas essas coisas todas vão evitar que você se estresse, que você se angustie, que você fique ansioso, que você perca as noites de sono, gente. Porque qualidade de vida, sabe? Por isso que eu coloquei o título dessa aula hoje, professor também é gente, porque a gente também precisa ter qualidade de vida, sabe? A vida, vou filosofar um pouquinho, bem rápido. A vida, gente, é muito curta, se a gente for parar pra pensar, sabe? Pra gente não aproveitar cada momento. Pra gente se estressar com coisas que a gente não precisava ter se estressado. Pra gente, às vezes, até acaba descarregando em pessoas que não tem nada a ver com isso, né? Seja na nossa família, seja nos nossos próprios alunos. Então, aproveitem os momentos, planejem antes, tá? Para que essas coisas não aconteçam, para que você esteja bem, para que você tenha uma boa qualidade de vida, certo? Então, vamos entrar agora aqui mais um outro assuntinho, ainda de figurinos, gente. Eu fiz umas anotações aqui que é pra não esquecer nada, né, de falar pra vocês, porque é milhões de coisas. Então, uma outra coisa que é importante, tá, é que se você tem 2 pessoas que trabalham com seus figurinos, por exemplo, às vezes a gente tem uma costureira e uma bordadeira, então você precisa também calcular o tempo que você vai ter esse figurino na costureira e o tempo que você vai ter esse figurino na bordadeira, né, pra que você se organize nesse tempo. Certo? Às vezes tem isso, né? De quem costura não borda, você tem que mandar para um outro lugar, ou você vai bordar, ou os pais vão bordar. Então, quando que você precisa? Então, sempre dê os prazos para as pessoas, né? Então, por exemplo, para a costureira. Se o espetáculo é dia 15 de dezembro,
tá? E você marcou que você vai entregar os figurinos para os pais no dia 1º de dezembro, tá? Marque com a costureira para ela lhe entregar os figurinos no dia 15 de novembro. Porque aí, gente, você tem tempo para todos os imprevistos que acontecerão, sabe? É muito difícil uma coisa chegar no prazo. Por quê? Porque de repente ela foi lá tirar a medida, o aluno não estava, ela teve que voltar, ou ela foi lá para, né, não foi naquela aula, ou ela foi lá para fazer a prova e o aluno não estava em aula. E aí ela teve que voltar no outro dia, e com isso ela perdeu 1 semana, ou perdeu 2 semanas, né? Ou a lantejola tal que você, né? Ou sei lá, o bordado tal que você ia fazer com determinada coisa, determinada pedra demorou para chegar. Ia vir alguma coisa de algum outro lugar, o correio entrou em greve e demorou para chegar. Então, gente, todas essas coisas você precisa pensar antes, tá? Para que você não se estresse. Para que você consiga, se você deu prazo lá, você tem prazo, então você tá tranquilo. Organização para tudo na vida é a chave, tá? Mas principalmente pra gente que chega no final do ano, a gente acaba tendo uma sobrecarga maior de trabalho, porque você tem aquela sua atividade normal e entram todas essas outras coisas extras, tá? É muito importante que você se organize. Então, cuide disso, pense, planeje os seus figurinos com antecedência para que você não se estresse, tá? Para que você consiga dormir, né? Para que você tenha uma boa qualidade de vida, certo? O espetáculo, né? Vamos entrar nele agora um pouquinho também, porque o espetáculo é uma outra coisa que acaba deixando a gente, às vezes, super nervosa, né? Super estressada, super... O que eu faço com tudo isso, né? E com uma sobrecarga muito grande. Então, assim... pense em tudo que você vai precisar, antes, durante e depois do espetáculo, com antecedência. Então, o que eu preciso antecipadamente no meu espetáculo? Ah, eu preciso contratar isso, eu preciso contratar aquilo, eu preciso tal. O que eu vou precisar durante o meu espetáculo? O que eu vou precisar depois? Bom, depois, gente, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não pensam. Eu montei tudo, eu tenho que desmontar. Então, eu também preciso de uma equipe que me ajude a desmontar, eu também preciso de repente, de um transporte que leve as coisas embora, né? Eu preciso de tempo, quanto tempo eu preciso para isso? Então, pense que você precisa montar, o que você precisa antes, durante e depois. Faça uma organização prévia do seu espetáculo, faça esse espetáculo acontecer antes na sua cabeça. Como que esse espetáculo acontece? Como que ele vai acontecer lá no dia? Para quê? Por exemplo, eu tenho um material cênico que precisa entrar. Eu vejo muito isso, tá? A gente já fica nervoso, ansioso, enfim, né? Se vai dar certo, se os alunos vão fazer tudo certo, se não sei o quê. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas tendo, assim, verdadeiros descontroles emocionais em ensaios gerais de palco ou durante o espetáculo. Por quê? Porque não planejou e as coisas não estavam ali. Porque já existe toda essa ansiedade, né? Enfim, é o seu trabalho. É um trabalho, às vezes, de um ano inteiro que você dedicou ali. São pessoas, são crianças, né? Que vão... Então, existe uma ansiedade natural. Mas o mais bacana disso tudo é a gente aproveitar o momento. É a gente curtir aquilo. Então, por exemplo, você tem um material cênico que precisa entrar. Então, todo mundo vai precisar entrar com um leque. E aí, os leques foram lá pro teatro, pro ginásio, enfim, onde vai ser a sua apresentação, dentro de uma caixa. E eles chegaram lá nessa caixa e ficaram lá jogados numa outra sala. Todo o material foi colocado lá naquela outra sala. Você precisa saber que esse material, e você precisa colocar esse material próximo da coxia, ou próximo de tal lugar, ou saber onde ele está exatamente, e quanto tempo você leva para buscá-lo e para trazê-lo até o momento, porque senão acontece das crianças estarem todas prontas, digamos assim, na coxia para entrar, e você olha para elas e diz assim, cadê os leques? E aí começa aquela correria doida, sabe? Nos bastidores, atrás do tal dos leques. Então, você precisa saber onde é que vão estar. Assim como as crianças, né? Em que parte do espetáculo? Se as crianças estão num camarim, se as crianças estão assistindo, onde estão os bailarinos, né? Em que parte
parte do espetáculo esses bailarinos têm que vir para a coxia? Em que parte do espetáculo eles têm que estar aqui prontos para que eles entrem em cena, para que eles estejam tranquilos? O mesmo digo para os bailarinos que têm trocas de figurinos, né? Planeje antes quanto tempo que eles têm que trocar figurino. Todas essas coisas são muito importantes para que vocês consigam estar tranquilos e organizados e curtir o momento do palco, certo? Então, tudo isso é muito importante. Agora, então, vamos falar sobre como que a gente lida com as nossas críticas e frustrações, aquilo que a gente recebe de crítica e de frustração, né? De feedback do nosso dia a dia com os pais, com os alunos, com os colaboradores, com os nossos colegas, tá? A gente precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com isso. E o que é mais importante? Tá? Isso eu digo para muitas pessoas. Você precisa ter certeza do que você quer e de que você está fazendo o melhor que você pode. Que você realmente pensou em todas as pessoas, em todas as possibilidades, né? E qual é o seu caminho? O que eu quero seguir? Por quê? Porque as pessoas, é muito fácil criticar. É muito fácil alguém chegar para você e dizer várias coisas que não tá satisfeito ou que acha que você poderia fazer melhor, né? Ou que de repente faria diferente de você. Mas talvez aquilo que a pessoa está dizendo para você que ela faria diferente não é no que você acredita. Então, é muito importante que você tenha discernimento do que você, qual é a sua proposta, qual é a sua linha de trabalho, para onde você quer ir, o que você acredita com isso. E aí, você vai ver, de acordo com que com que alguém, né, um pai, enfim, alguém tá ali lhe falando, se isso serve para você ou se isso não serve para você, tá? E isso, quando a gente tem clareza disso, levar a nossa vida fica mais fácil. Fica mais fácil da gente entender a crítica, tá? Então essa é uma das nossas situações, certo? A gente tentar entender como é que isso acontece. O que eu quero? O que me serve, o que não me serve? O mesmo eu digo para vocês em relação a comentários de jurados, talvez em eventos, em festivais de dança, em concursos que vocês vão, né? Eu tenho que ter muita ciência. O que eu quero passar? Isso me serve ou isso não me serve? Sabe? Porque é muito fácil quando a gente recebe uma coisa negativa, que alguém chega e fala alguma coisa pra gente, tá? Que te coloca assim numa responsabilidade ou que te dá uma, né, tipo, um tapa na cara, né? A gente tende a ficar muito chateado. Poxa vida, porque eu me esforcei tanto, porque eu fiz tanto, porque barará. E aí a gente se frustra muito com aquilo, é muito difícil da gente conseguir lidar, né, com essas coisas, assim. Mas a gente precisa entender que o que me serve, né? Isso não me serve porque essa não é a minha proposta. Isso não é o que eu acredito, não é para onde eu quero ir. Então você pega aquilo e não guarda para você, sabe? Olha, eu respeito a sua opinião, eu entendo a sua opinião, mas o meu trabalho segue essa outra linha, eu trabalho desse jeito, eu acredito nessas coisas por esse motivo, sabe? Mas não pegue aquilo para você. Entenda que a gente nunca, gente, a gente vai conseguir agradar a todo mundo. É muito difícil, sabe? Então, a gente tenta, mas enquanto a gente ficar nessa tentativa de querer agradar a todos, a gente vai se sentir... se a gente não tiver ciência disso... Isso não quer dizer assim, ó... Ah, não gostou? Azar é o teu. Não é isso. Você precisa se preocupar com o seu aluno, você precisa se preocupar com o pai do seu aluno, você precisa se preocupar com as pessoas que trabalham com você. Mas você precisa saber o que você quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer com a dança, quando a gente sabe o que a gente quer com aquele determinado trabalho, por que a gente está fazendo as coisas? Por isso que eu digo para vocês, falei tanto lá de pensar. Pensem no que vocês querem, planejem as coisas de vocês, sabe? Pensem no porquê de cada uma das coisas. Porque quando as pessoas chegam pra gente, às vezes, com uma crítica,
sabe? E a gente consegue responder o porquê daquilo. Olha, eu fiz isso porque se eu fizesse de outra forma, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo, podia acontecer aquele outro, ou ia de repente satisfazer a uma pessoa, mas ia ia atender a umas, ia desatender a 10, né? Então eu também fico nesse papel de tentar. Quando você sabe o porquê das coisas, o porquê que você tá fazendo aquela determinada coisa, fica muito mais fácil de você poder responder para as pessoas quando elas vêm com as críticas. E muitas vezes as pessoas às vezes vêm com críticas de coisas que a gente não tinha pensado. E aí a gente precisa parar e pensar: isso me serve? Eu não tinha pensado nisso, mas isso me serve? Ah, sim, isso me serve. Como que eu posso transformar isso? Como que eu posso aceitar isso? A gente também precisa ter às vezes humildade de entender que um outro também pode nos dar sugestões, né? E às vezes de uma crítica a gente consegue fazer uma coisa bacana, uma coisa que vai fazer com que a gente cresça, com que a gente evolui. Isso não significa que a gente não tenha que se sentir, às vezes, chateado, frustrado, triste, sabe? Porque a gente se cobra, às vezes, muito disso, né? Ai, mas eu fiquei me sentindo super mal porque a pessoa falou não sei o quê. Ok, é normal a gente se sentir muito mal, é normal a gente às vezes se sentir frustrado porque aquilo que a gente fez para nossa turma não deu certo. É normal a gente às vezes se frustrar porque eu pensei numa atividade super mega legal, levei para a sala de aula e não funcionou. E a gente se frustra. Se permita se sentir frustrado, mas use essa frustração para que você aprenda com aquilo, né? Então, por que não funcionou? Às vezes não funcionou porque naquele dia a turma não estava na vibe. Talvez no outro dia vai funcionar. Ou talvez para aquele perfil de turma não funcione, mas para um outro perfil de turma vai funcionar. Ou talvez você vai precisar adaptar aquilo de alguma forma. Né? Então, use as coisas como aprendizado, mas se permita sentir, sabe? A gente não pode perder o controle, né? Nem perder o senso, assim, né? E a compostura, digamos assim, na frente de aluno e de pai, sabe? Mas fora desses ambientes, num lugar reservado, a gente pode sim, a gente deve sim, né? Então, assim, se permita sentir. Não tem nenhum problema, a gente não vai estar sempre bem, mas a gente precisa aprender como professor, com pessoas que a gente usa ali, que a gente trabalha com pessoas, a utilizar as situações para que a gente consiga passar por cima delas, né? Para que a gente consiga usar isso como um grande aprendizado. Não pensem vocês que eu nunca cheguei em casa chorando porque algum pai de aluno me disse alguma coisa. Sabe? Isso já aconteceu, claro que sim, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a lidar com essas situações. A gente vai aprendendo a discernir o que me serve e o que não me serve. Até porque muitas vezes, gente, aquilo que a gente escuta, às vezes não é pra gente. E isso é uma outra coisa importante da gente aprender aos poucos com o tempo, assim a gente vai aprendendo a discernir o que realmente é pra gente, o que não é pra gente. Porque às vezes a pessoa veio de alguma coisa onde ela estava muito estressada e alguma coisinha que foi muito pequena, sabe? Mas que foi a gotinha d'água no copo daquela pessoa e ela descarregou em você. E quando ela descarrega em você, às vezes você se sente assim a última das pessoas, né? Nossa, porque essa pessoa foi super grossa comigo, porque... Pense se realmente aquilo era pra você, sabe? Às vezes você deixa a pessoa desabafar e daqui um tempo ela te conta, né? Que ela veio, que sei lá, que ela bateu o carro, que pegou um trânsito horrível, ou que ela tinha se incomodado no trabalho, só do fato de você ter se aberto pra ouvi-la, né? Mas isso a gente vai descobrindo com o tempo, que nem sempre as coisas são pra gente, tá? Nem sempre aquela coisa ali que vem chegando é pra gente. E vale pros alunos, né? Aluno é uma questão de a gente criar respeito, né, gente? Claro que a gente vai ter, às vezes, alguns alunos que nos dão algumas respostas, assim, né, não muito adequadas e que nos magoam, né? Sempre vai existir, tá?
mas é uma questão, mas aluno é muito questão de respeito. Quando a gente cria um laço de respeito com eles tendem a respeitar a gente. Então a gente precisa muito trabalhar nessa questão assim de respeito, de cumplicidade, né, de cativar mesmo aquele aluno para que ele fique bem ali com você, tá? Entenda uma outra coisa que é bem importante, assim, é a gente valorizar tudo aquilo que a gente faz. Quando eu digo, né, por isso usei esse nome hoje, né, para nossa aula. Professor também é gente. Valorize o seu trabalho. A gente tende, principalmente porque a gente trabalha com uma coisa que as pessoas acham que é mais lúdica, que as pessoas acham que, enfim, é mais... muita gente não leva a sério, né? É super sério o que a gente faz, mas tem muita gente que não leva a sério. Então, valorizem, aprendam a valorizar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A gente mesmo, às vezes, não valoriza o trabalho da gente, tá? Por exemplo, a gente não pensa que o tempo que a gente se coloca para fazer muitas coisas, tá, tem um valor. E a gente acaba fazendo um monte de coisas e acaba, entre aspas, muitas vezes pagando para trabalhar. E isso vai fazendo com que tudo aquilo que a gente faz, a gente não enxergue que as pessoas estejam valorizando. Então, valorize o seu trabalho. Valorize o tempo que você investe, tá? Para que você possa passar coisas para as pessoas. Então, por exemplo, a própria criação de figurino, sabe? Você investe um tempo muito grande quando você tá ali criando aquele figurino, imaginando aquele figurino, idealizando aquele figurino. Esse seu tempo investido ali tem um custo, sabe? São as suas horas, são as horas onde você estava trabalhando, que você não estava fazendo outras coisas, né? E a gente, às vezes, não coloca isso, né? Isso também é trabalho. Valorize o seu trabalho. Por quê, gente? Porque quando a gente mostra para as pessoas que a gente tem valor, sabe? Olha, eu tenho o meu valor que eu tô dizendo assim, de valorização mesmo, de olha, eu fiz um investimento, eu vim aqui, né? Eu podia estar fazendo uma outra coisa, mas eu estava trabalhando nisso, né? Isso tudo precisa ser valorizado de alguma forma. A gente precisa, e quando eu falo de valor, gente, eu falo de valor mesmo, sabe? Eu não tô falando só do nome bonito lá no programa do espetáculo do final do ano. Eu tô falando de que realmente você investiu naquilo. Então, se você vai, por exemplo, para um festival de dança, para alguma coisa do gênero, você precisa colocar pelo menos o custo que você vai ter ali. Você não pode não valorizar o seu trabalho, gente. Você tá trabalhando, sabe? Eu já vi muita gente que me diz assim: ai, pois é, porque eu adoro, porque os pais gostam, os alunos gostam, a gente vai, participa do festival de dança. Para mim é um prejuízo, porque eu acabo tirando dinheiro do meu bolso daquele mês para poder levar os alunos para o festival de dança. Gente, isso não pode ser assim. Valorize seu trabalho. Você está trabalhando? Você está ali trabalhando, você não pode pagar para trabalhar, sabe? Porque isso faz com que a gente se sinta muito mal. Qualquer outra profissão, no momento em que a pessoa está trabalhando, ela está sendo valorizada para aquilo, ela está sendo remunerada para aquilo. O mesmo acontece com a gente, né? Então é importante a gente se dar conta de que existe um pacote maior que precisa ser colocado aí. Tá? Eu tenho várias estratégias que a gente pode utilizar justamente para isso, né? Uma coisa, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo do figurino. Uma coisa é a pessoa ir lá e você pegar o valor que a costureira cobrou, você pegar o valor que deu de tecido e dar isso como valor de figurino pro aluno. Mas e todo o trabalho que você teve? E a sua hora de trabalho e a sua valorização de ter ido na costureira, de ter saído para procurar o tecido, de ter desenvolvido aquele figurino.
de ter tirado a medida do seu aluno, de ter feito uma lista com os nomes dos seus alunos para que a costureira pudesse, de receber aquilo, de organizar aquilo, de catalogar aquilo, de receber o pagamento dos próprios pais, de fazer uma lista, de distribuir esse pagamento. Isso tudo não foi trabalho seu? Você não tem que ser valorizada por isso, você não tem que ser remunerada também por isso? Então, assim, quando eu digo, eu acho que, sabe, esse pacote, isso é um pacote. Isso isso também é trabalho, gente, sabe? E isso vai te trazer tanto valorização quanto qualidade de vida, porque eu não tô querendo ser mercenária, entendam o que eu tô dizendo, mas eu tô dizendo assim, que quando a gente trabalha, em qualquer outra profissão, em qualquer outra coisa que as pessoas estiverem fazendo, tá? As pessoas são remuneradas. Por que que a gente que dá aula de dança, pra gente que é professor de dança, as coisas precisam ser diferentes? Por que que o nosso trabalho tem menos valor? Não tem. O nosso trabalho tem tanto valor quanto. Porque se você perguntar para uma mãe, tá? Ah, então vamos fazer assim. Então vocês se reúnam, vocês criam um figurino, vocês vão atrás de loja, vocês vão atrás de bordado, vocês vão ver o que combina com não sei o que. E essa mãe pegar as horas de trabalho dela, que ela vai deixar de estar trabalhando, tá? Na empresa dela, no que ela faz, tá? Peguem uma mãe que trabalhe, né, gente? E pra ela ir fazer tudo isso, né? Ela vai botar no papel e ela vai descobrir que não vale a pena o que ela vai deixar de ganhar. Gente, aquele velha frase, né? Tempo é dinheiro. Sim, sabe? Porque às vezes vale muito mais a pena para esse pai e para essa mãe, né? Para essa família, colocar ali, porque você vai diluir, porque o seu custo não é unitário, o seu custo é total, né? A hora que você o tempo que você imprimiu, que você investiu, né, do seu trabalho para desenvolver o figurino daquela turma, foi daquela turma, né? Então, se a turma tem 10 alunos, tem 15 alunos, você vai colocar essa divisão por 15 alunos. Então, no fim das contas, vai dar uma coisinha de nada para cada um e você tá com o seu trabalho valorizado. Né? Aqui não é nem momento, mas de como fazer isso, né? De como eu explicar exatamente para vocês como fazer. A gente pode até marcar alguma coisa para fazer isso. Mas como que você valoriza isso? Você precisa de valorização, tá? Então, figurino é uma dessas coisas. Festival de dança, tá? Quando eu falo festival de dança, eu tô falando de competições, desses eventos que acontecem por aí, né? Que tem em tudo que é lugar. É uma outra coisa, você não pode ter custo, você tá trabalhando, certo? O custo não pode ser seu, nem da sua inscrição, como coreógrafo ou como diretor, tá? Tem alguns lugares que liberam, né, essas inscrições e tal, mas você precisa valorizar o seu trabalho, sabe? É muito importante que que a gente aprenda a fazer isso. E é a gente mesmo, por quê? Porque como a gente ama muito o que a gente faz, gente, né? A gente tem um amor enorme por aquilo que a gente faz, a gente vai fazendo. A gente vai se doando, daí não sei o que, precisou fazer a coroa do cabelo das crianças, a gente vai lá e a gente compra, a gente faz. E a gente não valoriza isso. E a gente acaba não sendo remunerado por isso. E a gente fica com medo, inclusive, de cobrar alguma coisa assim. Não tenha medo, sabe? Por quê? Porque não tem nada de errado nisso, você tá trabalhando, certo? Isso vão muito dos acordos das coisas que vocês fazem, tá? Então, assim, e sempre que a gente mostra um trabalho bem feito, sempre que a gente mostra que a gente tá pensando no melhor pro aluno, e que a gente tá fazendo um trabalho, enfim, bom, né? Que tem organização, que tem senso, que tem objetivos, que tem coisas claras, que trazem resultados para aquela criança, para aquela família, para aquelas pessoas que estão ali, tá? As pessoas entram, gente. As pessoas entendem a sua valorização, mas se valorize, sabe? É importante isso. Porque isso é uma das coisas que faz com que a gente vá se desgastando de uma forma, tá?
que aquilo que era para ser muito prazeroso acaba deixando de ser. Então, pensem nessas valorizações em todos os momentos, sabe? Não só da sua aula, mas de todo o resto, né? Então, como que você pode se valorizar o seu trabalho em todos os outros momentos, né? Então, desde, sei lá, você vai fazer ensaios em horários extras, você vai trabalhar mais do que aquilo, você vai montar um espetáculo, né? Então, esse espetáculo é justo você estar trabalhando, é justo que você receba por isso, né? Isso é uma parte, né? Então, ali, quando você, enfim, seja de venda de ingressos, seja de taxas, e aí, enfim, existem milhões de modelos diferentes para que você... Mas você não precisa trabalhar de graça, sabe? E quando eu tô falando isso, não tô falando para quem trabalha em escolas, tô falando para quem trabalha por conta, né? Para quem monta tudo isso, que é normalmente quem fica com toda essa sobrecarga de trabalho e acaba se estressando, acaba tendo um pico de cortisol aí nesse organismo, tá? Muito grande, tá? Sem valorização. Então, assim, valorize o seu trabalho, valorize aquilo que você faz, valorize o investimento que você fez para chegar até aqui. Porque isso é outra coisa que a gente precisa, a gente investe muito. A gente tem um investimento muito grande para que a gente possa dar aula de dança. E a gente continua sempre investindo, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. A gente está sempre fazendo cursos, a gente está sempre fazendo coisas para que a gente possa trazer o melhor para os nossos alunos, né? Então, vocês já devem ter escutado, né, aquela historinha assim que conta, né, que você precisava lá, tem uma super máquina, a máquina parou de funcionar, né? E aí você chama um técnico, o técnico vem, abre aquela máquina, né? E descobre que era um parafuso que tinha arrebentado lá, tinha enferrujado, precisava só trocar aquele parafuso, né? O parafuso custa, sei lá, 50 centavos, né? Mas o conhecimento, saber qual era o parafuso que tinha que trocar, é o que o técnico lá te cobrou R$200 a visita dele. Então, gente, é isso, sabe? A gente estudou, a gente estuda, a gente está em permanente crescimento, conhecimento e busca, né, de desenvolvimento para que a gente possa desenvolver essas crianças da melhor forma possível. Então, o nosso trabalho precisa ser valorizado, sabe? O nosso trabalho, e a partir do momento em que a gente mostra isso para as pessoas, a partir do momento em que a gente mostra isso para os pais dos nossos alunos, que a gente realmente está fazendo diferença na vida daquelas crianças, que a gente realmente sabe o que a gente está fazendo. Quando eles enxergam uma aula estruturada, quando eles enxergam toda essa organização, sabe? Que você precisa ter organização de cronograma de ano a aula, organização das suas aulas, né? Progressão, organização de espetáculo, organização de figurinos, tudo isso com esse grau tão grande de organização, as pessoas apostam, as pessoas confiam, os pais engajam, os alunos engajam e você é valorizado no seu trabalho, tá? Quando você apresenta isso, as pessoas enxergam, sabe? Então, quando você entra numa aula para dar uma aula, que você não faz a menor ideia do que você vai fazer, você começa a inventar coisa na hora, as pessoas percebem. Não pensem que as pessoas não percebem, porque elas percebem, tá? E não existe nada pior do que você entrar numa sala de aula, tá? E você não saber o que você vai fazer. Ou você fazer coisas completamente desconexas, tá? Então, planeje, né? E planeje também essa questão de progressão, né? O que eu vou começar a ensinar, para eu ensinar tal coisa, eu preciso de tal coisa, porque tudo isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, tá? Mas isso eu acho que é o mais importante, é você valorizar o seu trabalho, tá bom? E uma outra coisa que é bem importante de passar para quem trabalha assim com outros colaboradores do dia a dia, que tem de repente, né, você que tem uma escola que é sua, enfim, né, que você de repente tem uma secretária, que você tem alguém que cuide da limpeza, que você tem, né,
Uma coisa que é bem importante para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente não se estresse com essas pessoas, né? É assim, lembre sempre, né? Assim como eu falei esses tempos para as crianças, o mesmo vale aqui. O óbvio, gente, não é óbvio. Diga o que você quer, diga o que você espera e diga como você quer. Por exemplo, você tem, principalmente assim, para quem, limpeza, né? Então, se você tem lá um piso X, que talvez não possa ser encerado, gente, né? Mas a pessoa da limpeza está acostumada que quando ela vê um piso de madeira, ela sai encerando. E para dança, a gente não pode encerar. Só que se você nunca disser para ela que para dança você não pode encerar o piso, ela vai encerar o piso. Então, e aí você vai se estressar, você vai se irritar, você vai ter, de repente, bailarina caindo, você vai ter, enfim, né? Então, foi um exemplo, assim, que me passou agora, né? Mas você precisa dizer as coisas, sabe? Diga o que você quer, diga o que você espera das pessoas. O que vale para a sala de aula, vale para fora. Porque quando a gente vai se alinhando assim, gente, a vida tende a ser bem mais leve, tá? E professor, para mim, é uma das profissões mais bonitas que existem, né? Porque é até meio batido o que eu vou dizer aqui, né? Mas é a profissão que ensina todas as outras profissões. Eu acho que o professor, ele tem a gente tem um grande privilégio, né? Porque a gente vê a transformação na vida das pessoas. A gente dá continuidade, né? Uma extensão um pouco da gente nos outros, né? E eu acho que isso é muito bacana. E a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente também é gente, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa ter uma boa qualidade de vida e a gente precisa ter tempo pra gente, tá? A gente precisa ter tempo pra fazer nada, a gente precisa ter tempo pra família, a gente precisa ter tempo pra se divertir, a gente precisa ter qualidade na nossa vida, tá? E quando a gente é novo, a gente trabalha. Como a gente trabalha com uma coisa que a gente ama, a gente trabalha cada vez mais. Mas a gente precisa encontrar esses equilíbrios. E essas coisas organizacionais, assim, é o melhor jeito da gente conseguir achar esses equilíbrios. Porque quando a gente tem as coisas bem organizadas, bem planejadas, né, a gente sobra tempo, né? Pode ser que num primeiro momento a gente leve mais tempo para conseguir organizar tudo isso. Mas depois que tá tudo bem organizado, né, que a gente tem todos esses cronogramas pré-estabelecidos, né, tem lá os avisos todos, porque assim, você vai criar, de repente, esses avisos uma vez, mas quando você tiver, já no ano seguinte, você talvez só precisa dar uma modificada, você não precisa criar ali todo do zero, porque os anos normalmente são meio iguais, né, assim, em termos de cronograma, né, então, e aí você vai ganhando tempo com essas coisas. E quando você ganha tempo, quando você tem resposta para as coisas, você tem menos dor de cabeça, você tem mais qualidade de vida, você aproveita mais o caminho. Eu costumo dizer sempre, principalmente quando eu dou palestra para pais, e eu dou muitas palestras para pais, mas eu costumo dizer que o caminho é sempre mais florido do que o destino final. Então, procure esses caminhos floridos, sabe? Aproveitem cada momento da vida, das aulas, daquilo que vocês estão vendo. Enxerguem sempre as coisas boas também, sabe? A gente tende muito a pegar aquilo que as pessoas criticam a gente e a gente esquece de ver todo o resto que elogio. Às vezes vem uma pessoa e faz uma crítica, mas tem 20 que amam o que você faz, que te elogiam pra caramba. E a gente fica só pensando nessa uma que fez a crítica. Enxerga as coisas boas também, sabe? Se apegue também nessas coisas. Não só porque as críticas fazem com que a gente fazem com que a gente cresça, com que a gente amadureça, mas aproveite também, né? Lembre também das coisas boas, tá? E vivam, né? Sejam felizes. Eu acho que a gente tem um grande privilégio de trabalhar com uma coisa maravilhosa que a gente ama muito, né? E a gente só precisa encontrar as estratégias e tem como, sabe? Tem jeito, tem como fazer, tem estratégias, tem coisas pra gente usar em aula, tem coisas pra gente usar fora de sala de aula, tem coisas que vão nos ajudar,
que podem nos ajudar muito. Algumas eu trouxe aqui para vocês hoje, tá? Para que a gente tenha aí cada vez uma qualidade de vida melhor, cada vez aulas melhores, para que a gente possa transformar não só a vida dos nossos alunos, mas que a gente possa transformar a nossa própria vida, sabe? Porque quando a gente consegue transformar a nossa vida, que a gente consegue ser valorizado, que a gente consegue viver de dança, né? Porque quando a gente faz tudo isso, nosso trabalho vai tendo cada vez mais qualidade. E quando a gente tem mais qualidade no nosso trabalho, a gente vai tornando o nosso trabalho com mais excelência, a gente vai sendo valorizado também pelo mercado, né? Pelo mercado que eu digo, pelos pais dos nossos alunos. A gente vai tendo mais alunos e com isso a gente consegue viver do que a gente ama, que é a dança, tá? Então, aproveitem, tá? Sejam felizes, né? E curtam aí bastante, certo, gente? Então, hoje era isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham algumas dicas aí sido importantes, tá? E se a gente precisa chorar, a gente chora, não tem problema. E assim, a gente precisa rir, a gente ri. Vocês já conhecem a historinha do monstro das cores? Tem um monstrinho, que ele é todo colorido, né? Esse monstrinho somos nós. Nós somos monstrinhos coloridos, né? Nós somos feitos de vários sentimentos. A gente vai ter esses momentos, a gente tem lá a nossa parte de amor, a nossa parte de raiva, a nossa parte de tristeza, a nossa parte de alegria, a nossa parte de paciência. A gente tem lá o monstrinho das cores e nós somos coloridos. Só que a gente precisa, né? Vai ter esses momentos em que a gente vai passar por todos esses sentimentos, né? Ninguém é um só. Isso é parte do ser humano. A gente precisa aprender a gerenciar isso e sair das situações que são mais adversas, digamos assim, mais fortalecidos, certo? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, beijinhos e nos vemos na nossa próxima aula na semana que vem, tá bom? Grande abraço e tchau, tchau!